Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Estamos lá no nosso site. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você descobre aí tudo sobre os nossos episódios mais recentes e pode também acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Twitter, no WhatsApp e também no YouTube. E o Ministério da Saúde estima que 31% dos óbitos no Brasil são provocados por doenças cardiovasculares. É a primeira causa de morte entre a nossa população brasileira. Em todo o mundo, a cada ano, mais de 7 milhões de pessoas sofrem devido a complicações como AVC, como infarto e tantas outras. Segundo dados do nosso ministério, cerca de 30 milhões de brasileiros têm hipertensão e existem outros 12 milhões que ainda não sabem que possuem a doença. Quando não controlada, a pressão arterial causa lesões na artéria aorta e provoca aí a sobrecarga do nosso coração. Já o excesso de peso, que é o principal causador da hipertensão, exige também um esforço maior não só do coração, mas também de todo o sistema circulatório. Então, no programa de hoje, vamos falar aqui sobre como manter a boa saúde do seu coração. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio Cláudio Tinoco Mesquita, que é diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Cláudio, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Também conosco, aqui ao meu lado, está o José Ribamar, que é aposentado e que mudou o estilo de vida após um episódio que ele vai contar para a gente daqui a pouquinho. Bem-vindo, Ribamar, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Valeu você pela presença. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí ao longo dos próximos minutos no nosso Conexão Futura. E já começo ouvindo o Ribamar. Então, que história foi essa, Ribamar, de um infarto que você não tinha nenhum histórico de problema no coração e acabou acontecendo? Ocorre o seguinte, conforme eu estava relatando, eu me senti mal por falta de respiração. Fui ao médico, o médico falou que era bronquite. Só que eu vi que não era. Os sintomas eram de quem tem um problema cardíaco. Você chegou a ser medicado para um problema supostamente respiratório e não teve melhor. Então fui ao cardiologista, o cardiologista me pediu os exames e configurou que eu estava infartado e que estava com 2 artérias entupidas. Bom, que é um problema gravíssimo. Agora, doutor Cláudio, o que aconteceu com o Ribamar é comum, um infarto, e ele, de fato, ser diagnosticado como algum outro tipo de problema ou não ter um sintoma tão forte? É muito comum que isso aconteça. Cerca de 25% a 30% dos infartos do miocárdio ocorrem sem a pessoa ter até ciência. O indivíduo descobre, depois de algum tempo, através de um exame, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um exame de rotina, descobre que teve um infarto. E quando a pessoa está tendo um infarto, ou ataque cardíaco, como também é conhecido no jargão leigo, a pessoa sente normalmente um desconforto no peito, um peso, uma dor, uma falta de ar. Essa dor pode ir para o braço esquerdo, para o braço direito, pode vir associado com enjoos, com vômitos. E muitos pacientes referem que é como se tivesse alguém sentando no peito, um peso apertando o peito. Então essa dificuldade de respirar que ele sentiu era um dos sintomas. Pode ser um sintoma e a gente tem que sempre, quando tiver alguma coisa fora do habitual, uma falta de ar, um desconforto, até um enjoo que não consegue identificar a causa, procurar um atendimento médico porque pode estar tendo um problema cardíaco. Agora, Ribamar, esse período que você começou a sentir esses sintomas, até de fato consultar o cardiologista e ter o diagnóstico, levou quanto tempo? Levou aproximadamente 3 meses. 3 meses? 3 meses. Porque o cardiologista pediu os exames, eu os fiz, até paguei pelos exames para agilizar mais. E com 3 meses aí veio a configuração que eu estava infartado. E aí um problema puxa o outro. Além do infarto, eu fui fazer exame da próstata para ver como é que estava. Descobri que só tem um rim, o outro desapareceu. Isso acaba complicando ainda mais em relação ao tratamento. Descobri outro problema por causa do fumo. Já fez 35 anos que eu parei de fumar, aí me prejudica até hoje. Descobri que tinha nódulos no pulmão esquerdo.
mas que esses nódulos secaram. Então, o que ocorre? Eu não posso fazer um cateterismo para desentupir as veias, porque o rim não aguenta que eu tome o contraste. Não posso mexer no rim, porque o coração não aguenta. Então, eu estou fazendo um tratamento com acompanhamento da cardiologista, do nefrologista, para ver se agora em janeiro ou fevereiro eu consigo fazer esse cateterismo. É um procedimento que pode acabar ajudando a melhorar o sistema circulatório. Agora, só antes de a gente explicar um pouquinho o cateterismo em si, esse período de 3 meses é muito longo, né, doutor? De fato, de ter tido sintomas até a confirmação do diagnóstico, algo mais grave poderia ter acontecido. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que falar quando surgem os sintomas, né, de dor no peito, de falta de ar, de opressão, de queimação. A pessoa deve procurar imediatamente o médico, né? Se a pessoa fica em casa esperando que os sintomas melhorem, ela tem um risco muito grande. 15% das mortes no infarto agudo do miocárdio ocorrem nas primeiras 6 horas. Então a pessoa tem que procurar o atendimento médico, procurar o hospital, e nas primeiras 12 horas do surgimento de sintoma é que existe a maior chance da gente ter resposta ao tratamento do infarto. O infarto é uma falta de sangue nas artérias do coração que vai levando à morte de células do músculo cardíaco. E a gente consegue interromper abrindo a artéria, reperfundindo aquele miocárdio. Se passa o tempo, a gente vai lidar com as consequências do infarto e, como foi falado aqui, o cateterismo é uma das estratégias muito importantes, não é a única, da gente lidar com o infarto agudo do miocárdio. Agora, antes desse episódio, Ribamar, você tinha cuidados com a saúde? Você disse que já tinha parado de fumar há um bom tempo, mas sim, você consultava o médico regularmente? Sim, pelo seguinte, eu tinha 2 irmãos com AVC, não residentes aqui, residentes no Pará. Meus 2 irmãos mais velhos que eu, com AVC. Então, eu já vinha fazendo um acompanhamento médico, já há uns 2 anos antes, com o cardiologista do Pedro Ernesto. Dado esse problema dos meus irmãos estar com AVC, eu já tomava remédio para prevenir. E fazia eletros, normalmente 2 eletros por ano. Não acusava nada, estava normal. De repente, me encontro infartado. Bom, e foi no meio da noite, como você estava contando antes pra gente aqui, começou esse sintoma da falta de ar. Agora, esse episódio que ele está relatando também, por ter casos na família, pode ser uma questão hereditária também? Se alguém já tem o pai, ou a mãe, ou o tio, alguém na família que passou por um problema aí de hipertensão, algum problema cardiovascular, tem mais risco de sofrer com isso também? Com certeza. Existe uma relação direta com a herança familiar, né? Pessoas que são parentes em primeiro grau, pai, mãe ou irmãos de pessoas com problemas cardíacos têm um risco aumentado de doença cardíaca. E a gente tem que lembrar as condições que são precipitantes para o infarto agudo do miocárdio. Situações como a hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes não controlado, o tabagismo, o uso do cigarro. Mesmo que a pessoa tenha parado de fumar, o efeito persiste por muitos anos. A falta de atividades físicas regulares, que é o sedentarismo, e um grande marcador de risco, que é o colesterol elevado, né? Então, esse conjunto de coisas, uma vez que a gente consiga controlar e lidar, diminui bastante o risco da pessoa ter um infarto, um ataque cardíaco. Agora, a questão do fumo, o Ribamar já contou aqui que parou de fumar há bastante tempo. Isso, então, por muito tempo ainda pode perdurar os riscos aí, por causa dos danos que o cigarro já causou no organismo? Sim, o risco de problemas cardíacos, ele normalmente em 5 anos, ele tende a ser igual ao da população normal. O grande risco maior de quem fumou e parou de fumar é o risco de câncer de pulmão. Então, o risco fica por muitos mais anos e o que a gente recomenda é que as pessoas não fumem. E se uma vez tenham começado a fumar, tentem parar o quanto antes, porque o cigarro ele causa um risco aumentado de diversas doenças, sendo a principal a doença cardíaca. Ele está associado a quadros de AVC, né, o derrame cerebral, o infarto do miocárdio, problemas nas artérias das pernas, isquemia do membro inferior, né, e isso a gente conseguindo
parar de fumar, evitar o fumo, a gente tem uma melhora muito grande da saúde das pessoas. Agora, o doutor Ribamar contou para a gente que ele já fazia os exames preventivos, né, até por conta desse alerta na família. Existe alguma idade mínima que as pessoas já devem começar a fazer esses exames do coração, ou simplesmente se tiver algum fator de risco na família? Quando a população em geral, o jovem já precisa buscar um médico também para cuidar da saúde do coração? Hoje em dia, cada vez mais a gente está investindo com prevenção. Então, desde a primeira infância, hoje a gente tem toda uma luta contra a obesidade infantil. É considerada hoje a obesidade infantil um grande marcador de risco de doença cardíaca no futuro. No Brasil existem campanhas assim. Nos Estados Unidos a esposa do presidente Obama, a Michelle Obama, ela tem uma campanha muito grande. E existe um momento da vida que o risco cardiovascular aumenta muito, que é após os 35 anos de idade. Então, se a pessoa tem hipertensão arterial, tem colesterol alto, tem glicose alta, tem história na família de problemas cardíacos, após os 35 anos, tendo pelo menos 2 desses fatores de risco, ela deve procurar um médico para um acompanhamento regular, para evitar complicações e controlar esses ditos fatores de risco cardiovascular. Mas a prevenção, ela não tem tempo, ela não tem idade, ela deve ser feita sempre evitando comidas gordurosas, alimentos ricos em gorduras, tendo uma dieta equilibrada, controlando a glicose, fazendo atividades físicas, evitando a obesidade e o tabagismo. Ribamar, para você a questão da dieta pesou depois desse episódio? Você já cuidava da dieta? Não, o que mudou? Já cuidava, apesar de que eu sou nordestino. E sabe que o nordestino gosta de comer comidas pesadas. Uma comida bem pesada, bem temperada. Bem temperada. Então, mudou muita coisa. Eu sou um cara que, batalhava muito, trabalhava muito. Então, eu tinha um desgaste físico muito grande. E, de repente, a nutricionista falou que eu tinha que comer 2 colheres de arroz, uma colherzinha de feijão, um bifinho desse tamanho. Aí fica difícil. Adequar a realidade, o apetite é o que manda o nutricionista. Como é que você chegou aí no meio termo? Você se encaixa, ou você se encaixa ou você morre. Então você vai se trabalhando até chegar àquele ponto. Agora, gosto muito de comer comida natural. Frutas, legumes, verduras. Isso já contribui bastante, né, para melhorar a dieta. Muito, muito, muito. E procuro evitar. Como carne. Não vou dizer que eu sou não virou vegetariano. Correto. Mas eu como bem menos que eu comia antes. E as frutas e verduras e legumes você já comia antes também? Comia antes. Já comia, então já fazia parte. Antigo, já. Bom, aí pelo menos já é um grande passo, né? Ao longo da vida ter essa dieta saudável. Eu creio que os infartos, fora do cigarro, um dos grandes causadores do infarto hoje em dia, principalmente para os jovens que estão aí, é o fast food. Comidas muito gordurosas, muita coisa que não tem nada a ver, muita química. Eles não sabem o problema que estão causando para eles mesmos. Como o cigarro também. O cigarro, você fala para o fulano, cara, isso mata. Isso tem 4.700 composições químicas. Até veneno para rato tem isso. É verdade. Você não está queimando só o seu dinheiro, você está queimando a sua saúde, você está se matando. Aí o papo deles é que isso é papo de ex-fumante. E aí, vou longe não, minha sogra. Eu sou obrigado a fumar até hoje. Porque eu fumo passivamente. Sempre que eu estou num lugar, tenho 2, 3 fumando. Muitas das vezes eu tenho que sair dali para poder não aspirar. Porque depois... Agora, doutor, é importante mencionar isso também, né? Quem fuma está também prejudicando quem está perto. O dano de quem está aspirando ali, essa fumaça dos outros fumantes, também é muito prejudicial, né? O senhor Ribamar colocou vários pontos importantes aqui que eu gostaria de destacar. A alimentação é muito importante. A Organização Mundial de Saúde recomenda que uma das coisas que poderia mudar a história dos fatores de risco cardiovascular no mundo seria as pessoas fazerem maior ingesta de frutas frescas, de vegetais, né? E principalmente as saladas e porções de frutas frescas. Isso faz muita diferença. A comida processada,
como o senhor Ribamar falou aqui, ela está ligada, né, não só às doenças cardiovasculares. Recentemente, a OMS lançou um alerta aí da associação com câncer também, que foi capa de várias Carne publicações. processada tem ligação com câncer. A gente fez um programa aqui no Conexão também, então não é só o hambúrguer, né, mas às vezes a linguiça, a salsicha, essa que você compra aí pronta, é muito fácil de preparar, mas também causa um dano danado para a saúde. As carnes vermelhas, a gente sempre orienta que as pessoas tentem fazer alimentação com peixes também. Os peixes, eles são ricos... Estou quase criando asa. São ricos em substâncias que protegem o coração. E a questão do fumo passivo foi muito bem colocada. Excelente colocação. O fumo passivo ele é tão ruim quanto o fumo da pessoa. Se você convive com um fumante, você tem toda a carga à disposição. E hoje já existe até uma condição chamada fumo terciário. Se alguém fumou nesse ambiente, saiu e você entra e a pessoa não está fumando, mas você tem contato com as estruturas, há uma absorção pela pele, e isso com crianças está associado a maior taxa de doenças respiratórias, com maior taxa de asma, bronquite, infecções. Então, o cigarro ele é ruim para todos, né? As pessoas traçam um paralelo com a bebida alcoólica. O indivíduo bebe, bate com o carro e causa um mal para outras pessoas. O cigarro também o faz. Quem convive com fumo passivamente, ele tem o maior risco de várias doenças, não é só do coração, câncer também, né? O câncer de pulmão. Existe relato aí das aeromoças que trabalhavam, né, em aviões quando era permitido fumar, a taxa aumentada de câncer, e hoje é totalmente proibido o fumo em hospitais, em prédios públicos, em locais que há muitas pessoas, né, como restaurantes, cinemas, salas de aula. E isso é por quê? Porque tem que se proteger o direito do outro de ter saúde. Sem dúvida, é recente, né? Se a gente olhar para trás, ainda há 10 anos, ainda se podia fumar em restaurante, área de fumante, não fumante. Hoje em dia, felizmente, esses espaços aqui no Brasil foram abolidos. Discute mais, né? Nesse discute mais, exatamente. Já é um consenso de que faz mal à saúde conviver com essa fumaça tóxica do cigarro. Doutor, vou lhe fazer uma pergunta. Diga lá, Ribamar. De manhã, eu como frutas, como banana, como melão, mamão. Frescas, né? Frescas. Frescas, não é nada congelado. Como um sanduíche de queijo Minas. Também mais saudável do que queijo amarelo. Né? Tomo uma caneca de leite desnatado. Excelente. E, posteriormente, um cafezinho. Eu creio que eu estou me cuidando. Sua alimentação está muito boa, outra coisa. Ribamar vai longe, doutor. Outra coisa, não consumo produtos químicos, como sucos de caixinha. Outra coisa importante, né? Os sucos hoje, Ribamar, eles têm alguns que nem são mais sucos, são chamados néctares, porque são adicionados açúcares para que eles fiquem com melhor paladar. Eles têm a mesma taxa de calorias que os refrigerantes com açúcar, né? E hoje existe, né, já estudos grandes na área médica mostrando que a ingesta dessas substâncias açucaradas, adoçadas, né, bebidas adoçadas, sucos adoçados, os refrigerantes adoçados, aumenta a obesidade, hipertensão arterial, triglicerídeo e aumento das doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que ter o suco da fruta. Se você puder... O suco de verdade é o suco natural feito na hora pela fruta, né? Se você olhar esse suco de caixinha, você olha os ingredientes, é água, açúcar e depois vai virar fruta. Ou seja, né, tem muito mais açúcar do que qualquer coisa naquela caixa. Isso que nós consumimos muito lá em casa. Parabéns, suco de abacaxi, de manga, de laranja, de tudo que é fruta. Você está no caminho da saúde do coração. Suco da fruta. Minha mulher tem o maior trabalho de bater no liquidificador, fazer o suco. Tiro nem o bagaço. É isso mesmo. Dá mais trabalho, mas é mais saboroso também, né? É saboroso. Além de fazer bem para a saúde. Saudável, não faz mal a nada. A gente está aqui com um minutinho já para encerrar o programa. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui na internet, onde você pode ter outras informações sobre a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Está aí para você o site que é o socerge.org.br, representado aqui no estúdio pelo Dr. Cláudio. E a gente espera aí ter ajudado você em casa a refletir um pouquinho mais também sobre a saúde do seu coração. Não espere ter um infarto como o Ribamar, que já tinha uma alimentação saudável, mas melhorou ainda mais os hábitos após esse episódio. E a gente sabe que nem sempre a gente tem uma segunda chance, né, doutor? É importante frisar isso. Nem todo mundo que passa por um infarto, por um AVC, tem aí a possibilidade de como o Ribamar está aqui com a gente contando essa história, né? Então tem que se cuidar e prevenir. Com certeza. Muito bem. Bom, você de casa aí, obrigado pela companhia. Espero
de fato ter provocado uma reflexão, que você leve essa discussão aí para sua mesa de jantar, sua roda de amigos e muito mais, mudar hábitos de saúde, né, Ribamar? Com certeza. Muito bem. Você se cuidar é sempre muito bom. Muito bem. Obrigado a vocês pela presença, até a próxima. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia. Então, de segunda a sexta tem conexão na tela do Futura, ou então qualquer hora do dia e da noite no nosso site, basta acessar aí para entregar todos os nossos episódios na íntegra. Valeu, até a próxima.